Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem? Pegamos aí o Jorge tomando um último golinho de água. É bom que limpa a garganta, é uma maravilha. Preparar. Isso aqui é assim, meu. Mas sejam muito bem-vindos a mais um programa Café Cultural aqui da Super Rádio Mega Brasil. Prazer, uma honra estar com vocês, abrindo câmeras, abrindo microfones, para bater um papo sobre cultura. Cultura, arte, coisas boas, viu, Jorge? Que a gente esquece um pouco de política, de guerra, de coisas que não engrandecem nada a humanidade, os seres humanos, e vamos falar de cultura, falar de educação, falar de emoções. Eu acho que as emoções a gente tem que botar para fora sempre, não pode nunca guardar no peito, senão a gente acaba explodindo e fica uma maravilha. Mas vamos lá. Eu estou aqui com o meu mais novo amigo, Jorge Verlindo, um prazer, uma honra estar recebendo você. E eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Eu quero saber quem é Jorge Verlindo por Jorge Verlindo. Maravilha. Em primeiro lugar, queria agradecer aí pelo convite. É uma honra estar aqui falando do Café Cultural e conversando com você, Sérgio. E eu fico muito feliz com essas perguntas por causa da margem para a gente apresentar, né, a gente mesmo, claro, o nosso trabalho. Né? Antes de tudo, eu sou um cara apaixonado por literatura. Sempre gostei muito, eu digo às vezes que a literatura, a filosofia salvaram minha vida algumas vezes, porque elas trazem essas janelas de perspectiva para a gente nos momentos que a gente precisa, né? E, verdade. Além disso, eu sou um cara apaixonado pela humanidade de uma maneira geral, assim, né? Eu gosto de arquitetura, eu fui criado em Brasília, então eu sempre falo para as pessoas, vá a Brasília, porque você vai ver um nível de convívio, de humanidade muito bonito, que é raro de ver hoje em dia. Está explicado você tomar água, está explicado o que você tomar água. O Brasil é lindo, maravilhoso, mas ô terrinha seca, meu Deus do céu. Está fazendo 9% de umidade aqui hoje. Né? Gente, que absurdo. Mas vale a pena para Brasília. Eu fui algumas vezes, faz algum tempo que eu não vou. Todas as vezes que eu fui, sempre muito bem recebido. Comi muito bem, tem ótimos lugares, ótimos restaurantes para comer. Você precisa de dicas, me peça. E é isso, eu gosto muito dessa questão de explorar o indivíduo, a psique do indivíduo, conhecer mais as pessoas. Eu acho que isso só me recompensou e só trouxe muita matéria-prima para a minha arte. Então, acho que isso acabou gerando um ciclo virtuoso aí. Maravilha, maravilha. E, de repente, começar a escrever. Você, de repente, agora eu estava vendo aqui, estava ali no material que o pessoal da LC, aliás, um abraço, as meninas da LC lá sempre ajudando muito aqui o Café Cultural. Estava dando uma olhada no material que eu recebi delas, muito legal. Teu livro, e uma coisa que me chamou a atenção, e eu gosto muito quando tem aqui, que é o livro de estreia. Como que foi que, de repente, esse apaixonado pelas artes, pelas pessoas, pela leitura, decidiu botar as ideias no papel? Maravilhoso. Eu tinha uma banda antes, né? Eu sou compositor também, né? Opa, que legal. Fiz alguns discos, 2 discos e 4 EPs, né? E eu sempre escrevi, né? Desde criança, sempre escrevi. Só que não tinha me ocorrido essa ideia de transformar isso em literatura, né? Eu tinha muita facilidade para fazer letra de música, poesia e tal. E aí, em 2018, me ocorreu o esquema da história de uma maneira muito visual, assim. Eu me lembro de ver assim, os personagens quase como um esquema, as interações deles e tal. E eu pensei assim, porra, eu podia usar um pouco da habilidade que eu tenho com música, de compor arranjos, para ver se sai alguma literatura daí. Porque eu sou um apaixonado por literatura, né? Estou sempre lendo alguma coisa. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a fazer uns testes, né? Na época eu estava terminando de ler algumas coisas do Milan Kundera, e eu resolvi fazer uns testes, e os personagens foram meio que andando sozinhos, entendeu? E aí chegou um ponto em que eu precisei decidir, eu vou fazer o livro disso, a partir disso, decidi fazer o livro, descobri que era um livro sobre trauma, porque eu nem sabia que eu estava escrevendo sobre isso especificamente. Engraçado, né? As coisas, a gente vai produzindo e de repente quando fala, nossa, é sobre isso, é por aí mesmo. Nossa, foi uma super surpresa, porque eu sou um cara muito planejado, eu não imaginava que eu ia ter uma surpresa enquanto estava escrevendo, entendeu? E aí, daí para frente, foi um desenrolar dos personagens, foi quase que uma facilitação. Eu digo que foi uma facilitação, às vezes o personagem quer ser escrito, entendeu? Ele não quer que se escreva. Exatamente, meu amigo. Exatamente, viu? É engraçado como os personagens... Primeiro, assim, eles estão sempre dentro da gente. De alguma outra maneira, todos os personagens, os protagonistas dos livros, mas todos, estão aqui dentro da gente e eles vão surgindo conforme o desenrolar da história, né? De repente aparece um açougueiro no meio da história, você fala, mas o que tem a ver esse açougueiro aqui? E ele muda a história inteira, ele acaba tendo uma história muito particular, depois vira spin-off, é uma delícia. Certeza. É mas muito bom. Diga, por favor.
Não. Eu ia te perguntar. Eu ia pedir para você contar um pouquinho para a gente. Aliás, uma capa maravilhosa. Quando eu olhei a capa aqui, eu ampliei a imagem da capa. Eu falei, é isso mesmo que eu estou vendo. Depois a gente mostra Gostou da aqui. capa? Legal. Adorei. E o nome do livro? O que são os jogos marcados no corpo de Deus? Maravilhoso. Bom, primeiro, né, essa capa foi feita com muito carinho pelo Matheus Valadares, é um designer de BH que está morando no Rio, conceituadíssimo. Ele leu o livro todo, trouxe muitas ideias interessantes, foi muito bonito, porque essa capa está toda conectada com o livro. Então, assim, ela tem umas surpresinhas escondidas aí dentro, na frente e atrás. Com relação ao nome, o que aconteceu foi o seguinte: tem uma personagem no livro, que é essa personagem que está na capa, que todos os personagens têm questionamentos de vida, assim, de sentido estrutural da vida. E um dos questionamentos dessa personagem é uma personagem que a mãe é religiosa, mas ela não é religiosa, e diante da crise dela, ela começa a duvidar de si, a se questionar se ela não deveria acreditar em algum tipo de materialidade, algum tipo de mundo espiritual. Não é um livro religioso, mas a dúvida é do ser humano, né? Claro. Dúvida, ela vai se fazendo muitas perguntas das próprias disrupções que ela viveu na vida, né, das feridas dela, e ela vai perguntando onde é que isso encaixa, se existe algum tipo de estrutura divina, sobrenatural, uma estrutura que rege as nossas vidas, onde é que isso se encaixa, né? E aí o que acontece é que existe uma mitologia, um mito da mitologia indiana, hindu, na verdade, que ele diz que cada casta compõe uma parte de Deus, né? Tem uma casta que compõe os pés, tem uma casta que os brahmanes compõem os olhos, né? Aí tem os outros que os artífices compõem as mãos. E aí eu quis brincar um pouco com essa mitologia dessa tentativa de encaixar as coisas num sentido do ponto de vista da personagem. Por isso que são jogos, né, que eles compõem uma figura maior cujo sentido nos escapa. Maravilha. Agora uma coisa, Jorge, quanto que cada personagem do livro, principalmente essa moça, mas tem um rapaz, tem de Jorge Verlindo? Quanto que você se colocou em cada um deles? Ótima pergunta. Então, as pessoas costumam perguntar isso, e a primeira resposta é a seguinte: todos eles têm facetas do autor, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me ocupo de introspectar muito. Eu medito, eu observo como é que eu penso, como é que eu tomo decisões, porque eu quero viver melhor e tal. Eu tento tratar, né, as minhas questões pessoais. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um observador. Eu gosto muito de ver as pessoas no dia a dia. Às vezes eu estou num restaurante, num bar. O livro até tem um pouco disso. Ele começa assim, eu estou sentado no lugar olhando gente, né? E uma coisa interessante, o Kundera diz uma coisa assim, que ele diz que existem poucos gestos para muitas pessoas. Então, o que vai acontecer é que a gente vai acabar herdando gestos uns dos outros, pegando emprestado expressões, gestos e tal. E essa observação minha, ela vai fazendo com que eu veja certos arquétipos, entendeu? No meu dia a dia. E conforme eu fui estruturando a história e fui vendo assim, o que me interessava explorar, porque ela é uma história que tem muita investigação psicológica, muita investigação pessoal e tal, eu fui coletando assim observações que eu tinha no meu dia a dia, do meu convívio, até mesmo só na rua e tal, e fui estruturando os personagens. Então, te respondendo, obviamente que eles têm dimensões psíquicas minhas, né? Eles não representam biograficamente, eu não peguei assim, esse fato que eu quero colocar, mas eles têm muitas coisas do meu convívio. Eu fui assim, vendo, eu deixo o personagem andando e vou vendo o que pertence a ele, entendeu? Em vez de tentar forçar a barra para ele engolir uma ideia minha, por exemplo, entendeu? Legal isso, muito legal. Jorge, o teu estilo de escrita, ele é mais descritivo? Você constrói bastante a cena, você mostra, olha, a rua estava aqui, tinha uma árvore que então, ou você larga um pouco a história e deixa o leitor também entrar no livro, no texto? Essa é uma excelente pergunta. Sérgio, na verdade, eu vou trazer o Kundera de novo só porque é oportuno, tá? Ele fala muito sobre essa questão de quanto você... o que importa na hora que você está narrando. Ele tem um conceito que ele chama de story, que não é dele, mas ele vai trazendo. E eu gosto de pensar no seguinte, a minha escrita ela é muito sensorial, e ela é uma escrita também que eu gosto de fazer vibrar a psique da pessoa. Quero que ela se identifique com coisas. Né? Essa questão da música está muito imanente na minha escrita. Então, eu não tenho um standard, né? Um padrão a partir do qual eu parto. Eu penso assim, agora está na hora de trazer ambiente
ou está na hora de trazer ação? E a outra coisa, que eu até falo isso no livro lá na frente, lá, assim, uns 60%, 70%, na hora que é uma cena onde os 4 tocam juntos, né? Eles vão acontecer juntos nessa cena. Tá. E eu começo a cena falando isso, assim, que muitas vezes os espaços onde a gente vive, eles são personagens, porque eles são os palcos onde os nossos dramas acontecem. Por exemplo, você vai falar alguma questão sua muito íntima com um amigo e você senta num café, aquele espaço ele está te recebendo lá, ele vai ser o palco onde você vai se abrir, entendeu? Então, esse raciocínio dos espaços como palco, como receptores da ação dos personagens, ele está dentro da obra em todas as páginas também. Olha, coisa legal, isso é legal. E é legal. E é muito gostoso quando o leitor consegue participar da obra. Sim. Eu acho isso fantástico, fantástico. Não é aquela coisa, ele pegou o livro e leu numa tarde. Não quer dizer que ele participou da obra, quer dizer que a leitura foi fluida, o que é muito bom. Não, ele está lendo capítulo a capítulo, cada um numa noite. Pode ser uma leitura um pouco mais densa, uma leitura mais reflexiva, sim, também não tem problema nenhum. Mas é muito gostoso quando você entra na história. Quer dizer, o leitor vira um personagem. E isso, cara, independe muito de você. Quer dizer, depende de você quando a tua história, a tua narrativa dá abertura para isso. Perfeito. Pois é. E é muito gostoso isso. E aí é bom quando isso acontece. Isso é incrível, isso que você falou. Pois é, eu venho de uma tradição de leitura. Por exemplo, eu li a obra do Kundera inteira, li a obra do Camus quase toda. Gosto muito do Saramago, da Clarice, do Walter Hugo Mãe. São pessoas que você se sente meio que convidado dentro da história e existe algum tipo de intimidade com a figura do narrador, né? Cada um de um jeito, entendeu? E eu gosto muito desse raciocínio do leitor se sentir parte da obra e, por exemplo, alguém me falou assim, nossa, eu sinto como se o narrador estivesse me apresentando as coisas, ele não está me fazendo engolir goela abaixo o assunto. Eu estou trocando uma ideia com ele e a história está se desenrolando enquanto isso. E isso foi intencional, porque eu acho interessante quebrar um pouco essa distância. Por exemplo, tem um filósofo que eu gosto muito, Alain de Botton, que ele fala isso, que muito das narrativas da literatura, elas se prendem no modelo do século XIX, que é um narrador sem corpo. Ele está ali só falando as coisas, entendeu? E não tem nada de errado nisso, tem muita obra incrível escrita dessa forma. Só que esse não é o único jeito de fazer as coisas. E o meu livro não é muito bem assim. O meu narrador, ele circula nas cenas, ele esbarra nos personagens. Tem uma hora que ele está lá conversando com um amigo dele, ele fala assim, puta, não sei se eu vou conseguir terminar essa história. Ele duvida se ele vai conseguir andar para frente ou não. Boa, cara. Pois é, então assim, ele traz um pouco de humanidade, ele tira um pouco aquela esterilização do narrador sem corpo, e ele passa a ser um ser humano igual a você, entendeu? Que tem dificuldades, que tem insuficiências e tal. E isso foi intencional. Eu queria trazer um pouco dessa questão durante a narrativa. Eu queria que isso fosse uma costura embaixo da história dos personagens. Tá. Não, e por ser como você fala, a história inteira é uma grande investigação, né? Os jogos acontecem, né? Os jogos independentes, exato, os jogos acontecem. Chega uma hora que você fala assim, mas eu preciso apresentar uma solução, né? Eu preciso, antes de terminar o livro, ou ao terminar o livro, perfeito, eu preciso apresentar uma solução para essa investigação. Essa investigação tem que ter um final, o jogo tem que ter um vencedor, independente. Mas assim, é engraçado, daí você fala assim, como que eu vou terminar isso? Quer saber, colocar não o ponto final, mas o capítulo final, meu amigo, não é fácil. Gerar nexo, né? Gerar nexo é muito importante. As pessoas precisam, no final das contas, de nexo, né? Bom, eu vou te falar uma coisa interessante aí. Tem um cara que eu gosto muito, que ele apresenta um conceito chamado jogo infinito. Não sei se você já ouviu falar. Futebol é um jogo finito. Ele tem hora para acabar, tem vencedor, tem perdedor, tem regras muito explícitas. O jogo infinito, por exemplo, é o jogo da vida. Você, por exemplo, um casamento é um jogo infinito, porque ele não tem hora para acabar, ele tem uma duração indeterminada, né? As regras vão mudando ao longo do tempo e tal. E eu gosto muito dessa questão, inclusive os jogos que são apresentados. Os jogos também são personagens do livro, tá? Quem vai ler vai ver que eu vou pegando cada jogo humano e vou mostrando as dimensões dele que às vezes não estão muito na nossa frente, entendeu? E eu gosto de pensar que muitas das soluções para as dinâmicas humanas, elas são complexas porque a complexidade é humana. Então, por exemplo, um jogo de esporte ganha porque a gente precisa acabar o jogo e ir embora. Então, precisa ter um nexo muito bem resolvido. Na arte e na vida, pela própria
abstração que a vida é, pela própria complexidade que a vida tem, às vezes uma resolução de um jogo, ela é também abstrata. Ela é também uma pergunta, ela é uma reflexão para deixar a pessoa depois pensando o que aconteceu ali. E isso aí está permeado no livro, né? Até quando eu estava decidindo quais eram as direções que eu ia dar no fim da história, eu estava pensando muito assim, eu não quero empurrar uma decisão narrativa aqui, porque não preciso, o livro está funcionando sozinho. E eu fui deixando a coisa acontecer e fui facilitando para que ela chegasse no lugar. E quando, de repente, eu olhei para o livro e falei assim, nossa, ele está pronto, eu não preciso mais, agora está na hora de tirar, não está mais na hora de pôr coisa, entendeu? Então foi um negócio muito orgânico, assim, a finalização do livro, e ela tem ele tem várias direções para onde ele aponta, porque são 4 personagens, né? Mas elas são bem, assim, multifacetadas. Eu acho que elas são bem provocativas para a pessoa que vai ler. Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. E é uma coisa muito legal. Quando você terminou o livro, Jorge? Aí, claro, tem todo o processo de produção do livro, editora. Você publicou autônomo ou você conseguiu uma editora? Consegui uma editora. Sempre tem no material, mas eu nunca li essa parte. Meu Deus do céu. Até aqui, editora Cachalote. Opa, grande editora. Cachalote. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu terminei o livro em 2022 e, assim, como eu era um novo entrante no mercado literário, eu fui me educar um pouco. Eu contratei umas pessoas para elas me explicarem como é que funcionava, para entender. E, assim, é um mercado mais abstrato do que o mercado de onde eu venho. Exige muito jogo de cintura, entendimento. Eu fui me educando nessa direção aí. Então, o livro foi terminado em 2022, mas eu senti que eu ainda precisava polir, né? E aí eu contratei leitura crítica, leitura sensível. Esse livro passou mais ou menos na mão de umas 20 e poucas pessoas antes dele chegar na editora, né? Gente. E aí a última pessoa antes disso foi uma preparadora, a Bárbara Prince, fantástica, que ela me ajudou a dar essa cara de livro pronto, que é uma coisa muito importante para as editoras. Depois que eu passei por esse lugar aí eu passei num edital da editora Urutau e a Cachalote me chamou ao mesmo tempo. Então eu tive esse privilégio, essa sorte. Legal, que bom isso. Por escolher a editora que eu queria, entendeu? Muito bom. E essas leituras críticas, sensíveis, tem várias outras, são importantes. Mas dá um medinho, não dá? Você não fica como. Você não fica falando, meu Deus. E aí tem o retorno. O retorno, você fala, essa pessoa odiou o livro. Meu Deus, ela odiou o livro, ela odiou a obra. E às vezes não, às vezes ela adorou e vem uma ou duas coisas. Olha, você não quer melhorar esse ponto aqui? Você divide esse capítulo aqui em 2, ou junta essa história com essa. Tem uns toques muito legais, mas dá um medo, né? Quando a gente fala, meu Deus, medo. Porque assim, a arte, se você não estivesse expondo na arte, você não está muito fazendo arte, entendeu? Você está escondendo alguma coisa, né? Você vai acabar se expondo de alguma forma. E aí, a pessoa... E outra coisa, tem umas coisas engraçadas aí. Uma coisa que aconteceu numa leitura crítica foi que a leitura crítica morria de raiva de um personagem. Toda vez que chegava no personagem, tinha lá um parágrafo imenso, assim. E assim, com o tempo, o que eu fui aprendendo é o seguinte, existe a técnica de escrever, que ela é muito importante, né? Mas existem as escolhas da investigação do autor. Por exemplo, me foi pedido algumas vezes para eu tirar essa questão do autor ser participativo, dele não ser uma voz descorporificada. E eu não tirei porque ela é da minha investigação, entendeu? Eu quero quebrar um pouco esse paradigma de ser uma voz imaterial falando. Eu quero que a pessoa sinta algum afeto pela figura do narrador. Eu queria fazer isso. Então, eu optei por por deixar esse negócio. E assim, uma outra coisa que, para finalizar essa questão aí, né, da nossa exposição e do quanto é difícil, a gente tem que aprender a lidar com isso, eu acho que se você tiver com o coração aberto, a sua intuição vai te dizendo o que fica e o que sai. O que muda e o que não muda. E, por exemplo, eu não mexeria em nada do que está aí. Talvez, assim, eu mexesse assim, numa repetição de palavra ou outra que talvez o leitor nem veja, que seja uma coisa assim, lá na página 112, entendeu? Mas, assim, do ponto de vista da estrutura, e ele é um livro que ele tem um capítulo extremamente provocativo. O primeiro capítulo da parte 2, ele é extremamente provocativo. Todo mundo que leu falou, você vai publicar isso? Eu não acredito. Eu tive que mexer muito nesse capítulo, né? E eu sentava com... E ser muito firme, né? E ser muito firme. Você vai publicar, você mexe um pouco, você vai... Sim, mas vou publicar. Mas não, eu pensei assim, esse capítulo ele merecia ser publicado, mas eu não queria que o capítulo ferisse ninguém, entendeu? Então o que eu fiz foi, eu fui conversando com cada pessoa com toda a abertura possível,
para entender o que a pessoa estava manifestando de desconforto ali. Por isso que teve 20 e poucos leitores o livro, inclusive, entendeu? Para eu poder chegar num ponto onde o que eu precisava dizer estava sendo dito, mas ele não estava rasgando ninguém só porque estava sendo dito, entendeu? E eu acho que isso aí, no final das contas, eu acho que isso aí é um grande privilégio do autor que conta com leitura crítica, que ele tem que receber tem que ser bem-vinda a leitura crítica, entendeu? Para ele amadurecer a obra, na hora que ela chegar no leitor, ela está aceitável desse ponto de vista. Ela não precisa ser aceitável do ponto de vista da arte, porque às vezes a arte é para desafiar mesmo. Mas do ponto de vista do consumo, ela não pode estar espinhenta, entendeu? Porque senão você bloqueia a troca, entende? Porque se você tem um capítulo provocativo, é uma coisa. Se você fala, não, se você opta, não, eu vou querer machucar o leitor nesse capítulo. É uma opção, cara. É uma opção. É uma opção. Não, só não esqueça que você vai ter que colocar um band-aid depois, vai ter que fazer o curativo no leitor. Exatamente. De alguma forma, você vai ter que curar o leitor. Sabe? Se você o machucou, você vai ter que curá-lo. Aí, e tá tudo bem, agora é uma opção tua. E assim, o leitor vai ter que estar preparado para isso. Exato. Sabe? E quando ele for machucado, ele tem que falar, nossa, me machucou. Mas ele me curou. Sabe? Essa relação é fantástica. Sérgio, eu acho isso muito interessante que você trouxe pelo seguinte, nós estamos vivendo um momento onde o artista tem tido medo de ser cancelado. E ele tem tido medo de fazer certas explorações. Só que eu te digo isso assim, mais como ser humano do que como artista. Às vezes eu estou me relacionando com alguém, um amigo, a minha mulher, seja lá quem for, e durante esse processo eu vejo uma coisa que pode ser dolorosa para a pessoa, mas que talvez seja mais dolorosa ela não ver. Entendeu? Então existe um certo procedimento muito que envolve generosidade, envolve amor, envolve empatia, envolve, sabe assim, respeito, mas envolve trazer à luz certas coisas que estão escondidas. E eu acho que isso aí não pode ser roubado do artista, porque uma das grandes funções do artista é lançar luz, entendeu? Em alguns temas. Mesmo que seja lançando sombras, tem artistas mais sombrios, entendeu? Mas ele está te revelando uma coisa que estava fora do seu radar. Né? E eu acho que, para mim, isso é muito precioso. Então, eu nunca abri mão disso. Então, o meu livro, ele tá nesse ponto, ele está muito íntegro, porque as leituras aconteceram, eu me propus a corrigir tudo centenas de vezes, mas o core está lá, entendeu? Isso que importa. Não, e tem uma coisa, cara, existe um ponto chamado história. E a história está sendo escrita. Exato. Ou seja, hoje alguém pode falar, não, o livro do Jorge é isso, não sei o que lá, tal, esse tal de cancelamento aí, que hoje em dia está na moda. Cara, mas a história continua sendo escrita. E lá na frente alguém vai falar, putz, o Jorge lá atrás falou disso. Vamos voltar, vamos revisitar o Jorge e trazê-lo à atualidade. Pô, daí, assim, quantas e quantas pessoas, sabe, criticadas nas suas épocas, hoje são consideradas gênios. Nossa, imagina, essa pintura não quer dizer nada. Hoje é gênio, hoje é maravilhoso. Tem um cara que ele fala assim, esqueci quem é, que ele fala assim, todas as grandes verdades um dia foram blasfêmias. Então, começa a blasfêmia e depois vai virando verdade, entendeu? Eu acho que assim é importante para o artista ele ter algum tipo de princípio, né? Porque a arte, como ela mexe com uma matéria muito sensível, ela mexe com o inconsciente do ser humano, ela mexe com a intimidade do ser humano. O meu livro ele mexe muito com as feridas traumáticas do ser humano. Então, assim, é importante o princípio estar sólido. Para você não fazer mal com o que você está fazendo, porque a pessoa vai te consumir, ela vai dar o tempo dela, tempo de vida dela, de qualidade. Ela não vai ler esse livro no trabalho, ela vai ler esse livro num momento de paz, entendeu? Então é importante que aquele momento seja muito recompensador, mesmo que ela seja desafiada, mesmo que ela tenha que rever algumas coisas. E eu tive essa preocupação durante toda a escrita do livro, porque eu, como leitor, eu me sinto muito recompensado quando eu recebo alguma coisa desse tipo. Não. Eu acho o seguinte, a gente não pode esquecer, né? Elvis, que para mim foi a maior voz da história da humanidade, tirando vozes de música clássica, de ópera, mas a voz do Elvis era alguma coisa de outro mundo. Assim, ele foi negado na primeira, sabe, a primeira gravadora. Ela falava, não, o Queen, a voz do Freddie Mercury, você tá louco, essa música Bohemian Rhapsody nunca vai dar certo. Para mim, talvez, tá entre as 5 maiores canções da história. Não vai dar certo. Agora, Jorge, me diga uma coisa. Livro terminado, livro lançado, capa maravilhosa, que coisa boa, tá na divulgação, dando entrevista, fazendo tudo. Só que o novo livro tá aí já, né? Ou não?
Outros livros novos, você disse? Ou... Sim, sim. Então, veja bem, como eu terminei esse livro em 2022, eu não quis parar de escrever e ficar tentando publicar o livro, entendeu? Porque assim, o que eu gosto mesmo é de escrever, né? Então, eu abri um Medium na época, que agora é um Substack, para escrever crônicas. Então, quem quiser, inclusive, me procurar na rede, me procura lá no Instagram, chamado jorge.verlindo, o meu Instagram, né? Eu ia perguntar, mas você já falou, tá ótimo. Isso, se quiser, inclusive, me encontrar assim, de uma maneira mais geral, eu publiquei um site, jorgeverlindo.com.br. Aí encontra tudo. Que legal, aí tem tudo lá. Tem tudo. Eu publico vídeos sobre filosofia e psicologia no YouTube, analisando Platão, Schopenhauer, essas coisas que eu gosto de ler. Então, assim, então, ao longo do tempo, eu fui escrevendo. Eu tenho um livro de contos pronto, que ele está guardado. Né? Eu fiz um livro de contos. Eu gosto muito de contos, sempre gostei muito de Borges. É um estilo muito gostoso. Mistura, né? Ele borra ali as fronteiras. Mas os contos do Cortázar e tal, da própria Clarice. E eu tenho um livro que ele é uma peça de teatro. Né, que eu estava eu estava terminando o meu processo de estudar trauma, essas coisas, e eu quis escrever um pouco sobre transtorno de personalidade. Então, tem uma peça de teatro, tem um livro de contos, eles estão guardados ali. Quando eu terminar esse esforço aí de promoção do romance agora, aí eu começo a pensar neles com calma. Inclusive, para quem não viu ainda, é só mostrar aqui, ó. Por favor. Para quem não viu, tá? O livrão tá bem bonita a capa, né? Quem quiser conhecer aí, consegue encontrar o livro na Amazon, amazon.com.br. Mas já está adiantando minhas perguntas. Eu gosto disso. Eu ia perguntar onde que encontra o livro, caramba. Pois é. Ó, se escrever Jogos Marcados no Corpo de Deus na internet, já vai achar. Mas ó, na Amazon tem. Só procurar pelo meu nome aí, Jorge Verlindo, vai achar lá na Amazon. No site da Aboio tem também. E, né, aboio.com.br. E o meu site, que é o jorgeverlindo.com.br. Em qualquer um desses lugares encontra o livro fácil. E se a pessoa, por acaso, gostar mais de rede social e quiser ir lá para a minha rede, jorge.verlindo no Instagram, lá tem os primeiros links, já tem lá a venda do livro. Então, assim, não escondi o livro de ninguém. Quem quiser comprar... Isso é importante. E eu acho que a gente está vivendo um momento de que a interação entre o leitor e o autor é possível. Eu venho de uma época que para encontrar um escritor era em Bienal e olhe lá, você só via de longe, talvez conseguisse chegar perto, mas muito raramente. Hoje em dia não. Hoje em dia está muito gostoso você conversar com autores, tirar dúvidas, e para o autor é gostoso quando o leitor dá retorno sobre o livro. Gostei ou não gostei, é muito. O não gostei é uma delícia. É uma delícia. E aí você trabalhar com o leitor e ter novas ideias. O próprio leitor participar do seu processo de criação. Essa oportunidade de redes sociais, para isso redes sociais hoje está maravilhosa. Não, com certeza. Eu tenho até algumas experiências aí. A primeira foi essa própria experiência dos leitores beta, porque eu sentei com alguns leitores, leitura sensível, sentei. Por exemplo, eu convidei a Maria, é uma personagem negra, a protagonista, né? Ela foi para fora do Brasil, voltou, ela não se sente pertencendo a muitos dos cenários da vida dela e tal. E eu tive uma leitura sensível excelente de uma conhecida que entrava no perfil, assim, e muitas dessas trocas me ajudaram na obra, como você falou. A outra coisa é essa questão das pessoas lerem. Por exemplo, eu fui selecionado em umas 2 convocatórias de conto, e aí me mandaram o texto revisado. Lá no texto revisado, o último comentário da revisora era assim: nossa, me fez rir e chorar em 5 minutos, tá de parabéns. Coisa boa, coisa boa. Essas são as coisas boas, mas assim, também tem críticas, às vezes a pessoa não entende alguma coisa, é normal. Eu acho importante, Sérgio, porque eu sou um cara da conexão. Eu gosto de me conectar com as pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber como é que as pessoas vivem, onde é que elas estão, entendeu? Como é que elas se sentem, igual o Chapelin lá no Globo Repórter. Então, assim, para mim é muito importante, não importa qual seja o feedback. E com o tempo, você vai desenvolvendo alguma couraça, não é porque às vezes a pessoa não gostou, que tá horrível e tal. Você vai entendendo assim que é normal, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai gostar do estilo. Não é o estilo de leitura daquela pessoa, como o autor tem seu estilo, a pessoa também, cada leitor tem seu estilo também. Exatamente, então é isso. Então, eu tenho tido uma relação muito amigável com isso, né? Eu vou fazer o lançamento agora no dia 11 de outubro aqui em Brasília, lá na Livraria Circulares, às 7h. E assim, muitas pessoas que leram, tem uma amiga minha que ela já leu o livro todo e falou assim: cara, eu adorei, tô louco para trocar ideia com você e tal. Para mim é maravilhoso esse bate-papo. O que eu tento fazer só é não direcionar a conversa, porque assim, a arte, se a arte estiver muito bem feita,
ela gera uma série de interpretações, entendeu? Então a pessoa vai ver uma coisa, a outra vai ver outra. Tem gente que prefere um personagem, tem gente que prefere outro, tem gente que não gosta de um personagem. E eu fico só assistindo. Eu acho incrível, né, essa multiplicidade de perspectiva do leitor, no final das contas. Claro. Aí vem aonde você falou, e é muito gostoso ver aonde o livro está chegando. De repente você recebe, olha, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, olha, eu estou aqui em Portugal, olha, eu estou aqui no Piauí. Fala, nossa, mas está chegando. E não é que fala, nossa, a editora está trabalhando na sua distribuição, isso não tem que fazer. Sim. É gostoso saber aonde o livro está chegando, né? Porque é uma coisa muito orgânica. Eles falam assim, nossa, a editora distribuiu no Sul, mas veja em que cidade do Sul que o livro chegou e o que ele causou lá, como ele interagiu. De repente você faz um mapa do livro e fica fantástico. E o que tem acontecido, inclusive, é o seguinte, na pré-venda, muitas das pessoas que compraram elas tinham sido leitoras beta, e aí elas compraram tipo 10 livros para dar de presente para os outros, entendeu? Porque elas falaram assim, esse livro vai ser o meu presente de Natal. Então eu vou comprar e vou dar. Para mim foi uma surpresa, porque assim, quando eu fiz o cálculo mais ou menos de quem ia comprar na pré-venda, era um cálculo X, era menor. Quando eu fui vendo a venda mesmo, ela já estava muito maior, porque aí eu fui investigar e eram essas pessoas que estavam dando de presente. Então fica a dica aí, se você leu o livro, gostou, quiser dar um bom presente de Natal... Estamos chegando perto, já estamos chegando perto do Natal, né? Aquela coisa, né? Na verdade. Chegando, tá em dúvida, quer dar um negócio para uma pessoa que gosta de ler, gosta de filosofia, psicologia, gosta de autoconhecimento. Esse livro aí é um excelente presente de Natal, inclusive. Você me lembrou quando eu fiz um dos meus. Na pré-venda, eu acho que eu vou vender. Se vender 10 é muita coisa, vendeu um monte. Daí o segundo, vamos vender esse monte, vendeu 10. Uma delícia, é um ioiô. Tem que deixar, porque é a vida que decide essas coisas. Às vezes a gente fica muito apegado com número, com performance. Cara, é a pior coisa. Por exemplo, eu estava até falando para uma das pessoas que vai no lançamento, ela pensou, como é que tá? Você tá empolgado? Eu falei assim, olha, eu já estou indo lá para celebrar, porque tudo que tinha que dar certo. Mas a grande dica, é perfeito isso. É perfeito. O que vai ser esse lançamento na livraria? Vai vender 1, 2, 15, 30? Cara, mas faça um grande momento. É uma celebração, o encontro, sabe? Você feliz. O livro tá lá, e vai ter gente que vai entrar, vai comprar outros livros. Cara, inclusive, você falou uma coisa interessante aí. Para as pessoas que gostam dessa leitura de psicologia, o meu livro tem tudo a ver. E para quem gostar do meu livro, quiser ler um pouco sobre psicologia, eu vou deixar uma sugestão de título aqui. O nome do livro chama O Corpo Guarda as Marcas. É um título de um cara especialista em trauma. Foi um dos que eu li uns 6 livros sobre trauma para fazer a execução do livro. Mas é um cara, assim, gênio, muito generoso, uma alma iluminada. Então, para quem está precisando entender um pouco mais o que é o trauma, do ponto de vista médico, psicológico e tal, fica a dica aí também. E com relação a essa questão de lançamentos e tal, eu acho assim, esses momentos, eles são momentos para colocar as pessoas em contato com a ideia do livro, com a experiência. Então, eu me coloco um pouco ao lado, você entende? Eu não sinto muito uma necessidade de estar lá necessariamente. Eu me sinto mais como um concierge, falando, olha, aqui, ó, isso aqui, ó, você quer se relacionar com isso aqui, entendeu? Se a pessoa quiser se relacionar comigo, trocar ideia comigo, tá ótimo também, é muito bem-vindo. Mas o meu papel tá meio feito já, entendeu? Eu tô mais facilitando as coisas, entendeu? Que maravilha. Jorge, quero te agradecer demais. A luzinha já está piscando aqui, já deu o nosso tempo. Você já falou onde encontrar o livro, já falou onde te encontrar. Então, cara, super obrigado. Parabéns pela tua estreia no mundo literário propriamente dito. Espero que venham muito mais coisas por aí. O conto, o livro de contos, a peça e outros livros que você queira escrever. Você tem portas abertas aqui no Café Cultural. Volte sempre que for preciso para a gente bater um papo, que é sempre muito bom isso. Muito obrigado, Sérgio. Foi uma honra conversar com você. Tive um puta prazer de trocar essa ideia. Eu volto com certeza. Eu desejo a todos aí, né, uma boa curtição, tanto da entrevista quanto, eventualmente, da leitura se comprar o livro. Da leitura. Obrigado, claro, valeu. Valeu, pessoal. Vocês que estão aqui assistindo, meu grande abraço. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse com Jorge Berlim. Tchau, Jorge. Um abraço. Até mais, cara. Muito bom. Valeu.